Um paredão dinamarquês, um dos mais lendários goleiros do futebol. Ele era monstruoso no 1 contra 1, reflexos apurados, muita liderança, comprometimento e vontade de vencer. Hoje você vai conhecer a história dele, Peter Schmeichel. Peter Boleslaw Schmeichel nasceu no dia 18 de novembro de 1963, em Gladsaxe, na Dinamarca. Filho de uma enfermeira dinamarquesa e um músico polonês, com apenas 8 anos de idade, ele já começou a jogar futebol e desde aí já sabia também que queria ser goleiro. Só que na adolescência o pequeno Schmeichel precisou trabalhar e antes de entrar no time profissional do Gladsaxe teve vários empregos como em uma tinturaria de fábrica, faxineiro, gerente de vendas e até em uma empresa de publicidade, que ele só saiu quando assinou com o Vidrov. Isso porque o primeiro time do Schmeichel foi justamente o Gladsaxe. Ele jogou em 1983 e depois de atuar muito bem e ajudar o clube a se manter na terceira divisão, saiu para outro time dinamarquês. No Gladsaxe foram 46 jogos. Em 1984, o jovem Schmeichel se tornou goleiro do Vidrov. Acabou não tendo muitas oportunidades e foi reserva em muitas partidas. Já em 1985 se tornou titular e um dos destaques do time que, mesmo tendo a 5ª melhor defesa do campeonato dinamarquês, acabou caindo de divisão. Ficou em 14º lugar e isso rebaixou o time do Schmeichel para a segundona da Dinamarca. No ano seguinte, o clube conseguiu acesso e retornou à primeira divisão do futebol nacional dinamarquês, muito graças às defesas do goleiro que agarrou demais. Foi tão bem que o Brøndby, um dos maiores clubes do país, fez a sua contratação para 1987. Com a camisa do Vidrov, foram 71 jogos e 6 gols marcados. No Brøndby, além de evoluir individualmente, o Schmeichel sabia que teria a possibilidade de brigar por títulos jogando num time de ponta. E foi justamente isso que aconteceu, porque em 5 anos de clube, ele ganhou 4 vezes o campeonato da primeira divisão da Dinamarca. A primeira vez foi justamente em 87, foi também o primeiro título da carreira do goleirão. Já em 1988, o Brøndby voltou a vencer a Liga Nacional da Dinamarca e, acrescido a isso, ganhou também a Copa Intertoto da UEFA, vencendo seu grupo que tinha clubes da Alemanha e de Israel. A ascensão meteórica do Schmeichel o levou à seleção. Sua estreia foi no amistoso contra a Hungria, que terminou empatado em 2-2. Apenas um mês depois, ele já era o camisa 1 dinamarquês na disputa da Eurocopa daquele ano. A Dinamarca, no entanto, não jogou bem e depois de derrotas para a Espanha, Alemanha e Itália, caiu ainda na fase de grupos do torneio. Em 1989, Brøndby caiu na fase eliminatória da Champions e não chegou a entrar nos grupos, mas conseguiu ganhar a Taça da Dinamarca, a única da sua trajetória, mantendo sua hegemonia de conquistas nacionais. Já em 90, o cada vez mais consagrado goleiro ganhou mais um título nacional. O Brøndby foi novamente o campeão da Liga da Dinamarca e caiu na semifinal da Copa da UEFA, ficando a um passo da finalíssima quando perdeu da Roma. Nesse ano, Peter Schmeichel foi eleito o melhor futebolista dinamarquês do ano. Em 1991, em alta, no auge da carreira, o goleiro se transferiu para o gigante Manchester United. Saiu do Brøndby comemorando mais um título da Liga Nacional, e durante 5 anos no time foram 139 jogos, 2 gols e 6 títulos conquistados. Atuando em um dos maiores clubes do planeta, o Schmeichel cresceu ainda mais. Foi contratado para ser titular e assumiu o posto já na sua primeira temporada. O United ficou com o vice da Premier League, mas não passou a temporada em branco quando venceu a Copa da Liga Inglesa, o torneio que é o menos cobiçado da Inglaterra, quando bateu o forte time do Nottingham Forest por 1-0 na final. O clube ainda ganhou a Supercopa da UEFA, derrotando o Estrela Vermelha também pelo placar de 1-0. Nessa primeira temporada na Inglaterra, o dinamarquês somou 53 partidas e sofreu 40 gols.
Quando a temporada chegou ao fim, o goleiro disputou a Euro de 92 com a sua seleção, aquela que ficou popularmente conhecida como Dinamáquina. Isso porque eles desbancaram as favoritas para conseguir aquele troféu. Na primeira fase passaram por Inglaterra, Suécia e França. Na semi, eliminação para cima da Holanda nos pênaltis por 5-4, quando Schmeichel pegou a batida do Van Basten. E na final bateram a gigante Alemanha por 2-0. Uma grande conquista de uma grande geração e extremamente talentosa da Dinamarca, que conseguiu o maior feito da história do país. O Schmeichel foi eleito o melhor goleiro daquela Euro e também o melhor da UEFA do ano de 92. Consagrado com o título europeu, Peter Schmeichel foi para sua segunda temporada com a camisa do United de 1992 e 1993. Nessa primeira edição de Premier League moderna, o United quebrou um jejum de 25 anos sem a conquista e ganhou o maior campeonato da Inglaterra, com 10 pontos a mais que o Aston Villa, ficando 22 partidas das 42 sem sofrer gols. Com isso, o Schmeichel foi eleito o melhor goleiro da Premier, melhor goleiro da UEFA e melhor goleiro do mundo pela IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, assim como no ano anterior, 92. Já na temporada de 1993 e 1994, Manchester United só não ganhou a Copa da Liga Inglesa, mas ainda assim foi o vice, ou seja, chegou perto. De resto, não deixou passar nada e venceu a Supercopa da Inglaterra de 1993 ao derrotar o Arsenal por 5-4 nos pênaltis, levou também a FA Cup, a Copa da Inglaterra e, por fim, triunfou na poderosa e disputada Premier League. De negativo para o goleiro foi a não classificação da sua seleção para o Mundial de 94. Na temporada, ele totalizou 60 partidas e tomou 53 gols. Já em 1994 e 1995, o United voltou a ganhar a Community Shield, ou seja, a Supercopa da Inglaterra, com vitória por 2-0 diante do Blackburn Rovers. No mais, o clube ficou com o vice da Copa da Inglaterra e também o vice do campeonato inglês. Na temporada seguinte, o Manchester caiu na primeira fase da Copa da UEFA, no entanto, venceu a Copa da Inglaterra e ganhou o campeonato inglês, depois de superar o Newcastle numa bela arrancada e ser campeão. Mais uma grande temporada do arqueiro que se tornava cada vez mais ídolo do torcedor dos Diabos Vermelhos. E não foi só o melhor goleiro daquela Premier, como também o melhor jogador de todo o campeonato. Jogou 45 partidas na temporada e sofreu 36 gols. Na Eurocopa de 1996, a Dinamarca ia jogar para defender seu título, porém não obteve o mesmo sucesso de 92 e, diferentemente de 4 anos antes, fez uma campanha decepcionante e caiu na fase de grupos da competição. Quando empatou com Portugal, perdeu da Croácia e ganhou da Turquia, mas aí já não adiantava mais e a sua seleção estava eliminada, dando adeus ao sonho do bi-europeu. Na temporada de 1996 e 1997, o United começou bem, começou levantando o caneco quando venceu a Supercopa da Inglaterra com goleada para cima do Newcastle por 4-0. O United consolidou sua grande fase quando voltou a vencer o campeonato inglês, mais uma grande conquista nacional do goleirão, que na temporada disputou 49 dos 54 jogos do United e sofreu 48 gols. Já em 97 e 98, o United voltou a ganhar a Community Shield, batendo o Chelsea nos pênaltis por 4-2. Na Champions, os Diabos Vermelhos caíram na semifinal e na Premier, segunda colocação. Agarrando muito, o Schmeichel foi eleito o melhor goleiro da UEFA, mostrava que quanto mais experiente, melhor ele ficava, apesar de sofrer algumas falhas e lesões. Quando a temporada chegou ao fim, o goleirão foi à França para disputar aquela que foi a sua primeira e última Copa do Mundo. Capitão e titular absoluto, ele liderava o bom time da Dinamarca, que conseguiu passar da fase de grupos, eliminar a Nigéria com goleada nas oitavas de final, mas aí, ao cruzar com o Brasil, a derrota e a eliminação vieram. 3-2 foi o placar, que tirou o sonho improvável dos dinamarqueses de conquistar o mundo. Depois da Copa, o experiente goleiro disputou sua última temporada com a camisa do Manchester United, fazendo o anúncio emocionado da sua saída ainda em novembro de 98. In the Premiership, you'll have to want it.
it has to be a desire to play, and I've had the desire and the hunger to do that for a long time. 8 years when I finish, but it's a very, very hard league. There's no time to do any training at all. It's just games, and I think for me, my form suffers a lot when I haven't got time to train. I'm a big guy. I need to train very hard to keep myself going, and that's what I'll be looking for the next couple of years. O clube conseguiu um belo triplete, ganhou a Copa da Inglaterra, ganhou o Campeonato Inglês e ganhou o torneio mais cobiçado de clubes do planeta. Venceu a Liga dos Campeões e foi de uma forma heróica nos minutos finais. O United conseguiu 2 gols e virou a partida para cima do Bayern de Munique na decisão para ser o campeão europeu daquele ano de 99. Capitão do time nesse jogo, o goleirão teve o privilégio de erguer o troféu. Com média de 1 gol sofrido por partida nesse último ano, o jogador deixou o United como uma lenda do clube, somando 398 partidas, 1 gol marcado e 17 títulos conquistados. Depois de deixar Manchester, o Peter Schmeichel foi jogar no time do Sporting de Lisboa. Em um dos clubes mais tradicionais do futebol português, ele manteve bom nível e conseguiu com o Sporting chegar à final da Taça de Portugal, no entanto acabou perdendo e no Campeonato Português, porém, o título veio. Com 4 pontos a mais que o Porto, o time esportista levantou o caneco que já não conquistava há 18 anos, fazendo uma festa muito bonita do seu torcedor. Na temporada, o já experiente goleiro disputou 34 jogos e foi vazado 33 vezes. Na Eurocopa de 2000, a campanha da Dinamarca foi péssima. A seleção do Schmeichel não passou sequer da fase de grupos e não marcou nenhum gol nos 3 jogos. Perdeu de França, Holanda e República Tcheca e foi a seleção mais frágil naquele grupo que era considerado da morte. Em 2000 e 2001, o dinamarquês jogou seu segundo ano com a camisa do Sporting. No competitivo time da capital, terminou a Liga Portuguesa em 3º lugar e caiu na primeira fase de grupos da Champions. De conquistas, o clube conseguiu vencer a Supertaça Cândido de Oliveira, ou seja, a Supertaça de Portugal. Depois de 2 empates com o rival Porto, o Sporting levou a melhor no jogo desempate. Quando a temporada terminou, o Schmeichel deixou o time para defender o Aston Villa. No Sporting em Lisboa foram 70 partidas e 2 títulos conquistados. Ainda em 2001, o goleirão teve sua última aparição com a camisa da seleção dinamarquesa. Depois da decepcionante eliminação na Euro do ano anterior, ele ainda voltou a ser chamado e o último confronto foi contra a Eslovênia, numa vitória por 3-0 do seu país numa partida amistosa. Pela Dinamarca, o Peter Schmeichel disputou 129 partidas, marcou 1 gol, sofreu 108 e ganhou 1 título, que foi, claro, a grande Euro de 1992. Já bastante experiente, o Schmeichel foi goleiro do Aston Villa na temporada de 2001-2002. Para lá, ele levou o seu espírito vencedor e ganhou um troféu com o clube, além da boa campanha na Premier League que resultou numa 8ª colocação. O time ganhou a Copa Intertoto da UEFA e quando a temporada chegou ao fim, ele deixou o Aston Villa com 36 partidas, 1 gol e 1 troféu. Com 40 anos, o Peter Schmeichel fez o incomum caminho de jogar no rival no time que ele é ídolo. Ele foi goleiro do Manchester City em seu último ano como profissional. O City que não tinha um grande investimento como o atual e era um time médio do futebol inglês que terminou a Premier em 9º lugar. E quando a temporada terminou, ele optou por pendurar as suas luvas e deu adeus ao futebol. Com os Citizens foram 31 jogos e nenhum título conquistado. Atuando por clubes em 20 anos de carreira, Peter Schmeichel disputou 791 jogos, marcou 10 gols, sofreu 728 e ganhou 26 títulos coletivos. Como você pode ver, Peter Schmeichel foi simplesmente um goleiraço, era completo, pouco falhava, era líder, um monstro debaixo das traves e quando se arriscava a subir para o ataque, ainda tinha ótimo aproveitamento para guardar seus golzinhos. No Manchester virou lenda.
Pela seleção da Dinamarca, ele ganhou uma Eurocopa, quase 30 títulos coletivos, vários e vários prêmios individuais, e de legado para o futebol, ele fez com que a regra de o goleiro não poder pegar com a bola na mão no recuo fosse criada, além de ter tido seu filho que brilhou no Leicester, o Kasper Schmeichel. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!